Aí em abril ele faz outra, mas não é um jogador regular, muito longe disso, um jogador comum, tem a sua qualidade, mas é um jogador muito comum, muito comum. Agora, Galvão, você que é da escola do Ivan Drago, se preocupa demais com as finanças do clube, com responsabilidade fiscal. Isso é necessário. Não lhe parece que o Marcelo Paz, ele dá uma aula ao ter essa preocupação em, primeira coisa de tudo, resolver a questão com o Tadjeres, que era para mim uma das maiores humilhações da história do Corinthians, ver o dirigente de uma equipe pequena da Argentina, com toda a razão, avacalhar o Corinthians, criticando o Corinthians por uma coisa óbvia. Os caras pegam o nosso melhor jogador, são campeões com esse melhor jogador, a gente não tem mais o jogador e não recebe pelo jogador. Como faz o presidente do Cuiabá também, claro, o Corinthians não tem que passar esse tipo de vergonha, tá certo. Tá certo, talvez, até porque o Marcelo Paz já esteve do outro lado, né? Então talvez... bem lembrado. Talvez ele sinta essa necessidade, né? Agora, é claro, a gente também não pode negar que o Corinthians já montou esse time. Né? Quando não tinha dinheiro, o Corinthians já montou esse time. E esse time já deu certo, né? Dentro de campo. Já trouxe resultados. Então agora é mais fácil você lidar com a situação, né? Porque agora, ainda mais agora, que o Corinthians acabou de ganhar 2 títulos importantes e tal, fica assim, tendo uma licença por um tempo para fazer esse tipo de trabalho. Mas era o que a gente cobrava, né? Cansamos de falar isso. Mas assim, depois do título paulista a gente já falava isso, antes de ganhar a Copa do Brasil. Pô, agora tem um fôlego, né? Já ganhou uma taça. O que eu quero dizer é que na prática, né, é mais fácil assim. Mas ele não estava na época ruim, né? Ele não pode ser acusado de não ter feito antes. Exato. Ele chegou e está numa situação mais confortável. Exato. É muito mais fácil. Agora você faz e agora todo mundo te aplaude. Agora a torcida também não enche o saco porque o time está ganhando. É muito mais fácil agora. Mas quando o Corinthians montou esse time, ele não tinha condição de montar. E os resultados vieram dentro de campo. Faz parte. Estava dentro das regras do jogo. Né? Agora, essa é a expectativa com o fair play financeiro, é que daqui a 4, 5 anos, quando ele tiver totalmente instituído o fair play financeiro, isso já não seja mais possível, isso seja proibido, né? Mas até então não era proibido, dentro das regras do jogo o Corinthians fez, montou um time sem dinheiro e ganhou. Um abraço pro Rafael Bahia, pro Fagner Pimentel, muito gentil aqui na mensagem no nosso chat no TMC Esportes, Ricardo José de Oliveira, Josenildo Pestana, Fernando Lima, tem o Sérgio Murilo, nome de cantor ainda, Jovem Guarda, Eduardo Anastácio, todo mundo participando com a gente, interagindo, perguntando, criticando e sugerindo. Fabiano fará mais um destaque do Corinthians, que amanhã joga fora de casa contra o Cruzeiro e já pensa também na semifinal do Paulistão. É a 4ª partida do Corinthians fora da Neoquímica Arena e pelo Paulistão será a 5ª, né? O Corinthians numa maratona longe de casa. Só um detalhe, o Dorival Júnior leva muito em consideração a questão física. Ele ressalta isso a todo momento, muito por causa da atuação do Corinthians no gramado sintético contra o Atlético Paranaense pela rodada anterior do Campeonato Paulista, aí depois pouco tempo de preparação e de recuperação para a partida contra a Portuguesa. Então algumas dúvidas daquele provável time que eu passei. O Souza, Pedro Milanzo, uruguaio lateral direito, o Mateuzinho jogou todas até aqui, vai descansar. André Ramalho ou Gabriel Paulista, Tioca e Angeleri, Charles ou Ranieri, Alan, Caridio ou Breno Bidon, que voltou de lesão, atuou contra a Portuguesa e pode ser que entre no decorrer da partida contra o Cruzeiro, além do Garro, Vitinho ou Memphis. O Memphis deve entrar e há uma preocupação excessiva com relação à preparação física do Memphis, que vem de uma lesão, e o Guinegão com o Pedro Raul de sobreaviso, viu? Fará, só para encerrar com você, você consegue dizer se existe aí uma expectativa pelo Yuri Alberto no segundo jogo da final, ou isso é praticamente impossível? A questão é que o Corinthians trata como mais 2 semanas a recuperação de grau 2. Dizem nos bastidores do CT Joaquim Grava que a recuperação do Yuri Alberto é surpreendente e podem até antecipar a volta dele, caso de uma final no segundo jogo
O Yuri Alberto hoje trata da segunda partida, vai depender dessa sequência da recuperação dele. Foi uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, não é uma lesão fácil. Não, não é, de fato não é. Mas se acontecer dele voltar antes, né, pode ser a terceira vez, né, que o Yuri Alberto surpreende. Teve uma que ele ia ficar de 2 a 3 meses, menos de um mês ele já estava voltando, né? O Yuri Alberto nos surpreende de maneira positiva. Muito obrigado, Fabiano Fará, com as informações do Corinthians. Daqui a pouco ele traz o noticiário do Santos.